continuar usando de base o mesmo texto da semana passada. Lembrando que o capítulo 24 e o capítulo 25 é um capítulo escatológico, ou seja, ele é um capítulo profético, ele fala a respeito daquilo que iria acontecer. Versículo 1 ao 8, diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras, todas serão derrubadas. Aqui Jesus já está dando uma profecia de que iria acontecer algo. No ano 70 da nova era, ou seja, depois de Cristo, o exército romano entra dentro de Israel, especificamente em Jerusalém, e destrói Jerusalém. Eles fazem um cerco e destrói Jerusalém. O templo aqui, que era a joia da coroa, né, vamos dizer assim, era o que trazia orgulho ao povo judeu, né? É o templo onde Jesus entrou e derrubou, brigou com os cambistas lá. Esse templo foi totalmente destruído. Então ele está dizendo justamente isso. Não ficará pedra sobre pedra, porque eles destruíram cada uma das pedras. A Bíblia diz que foi um banho de sangue nesses dias. Os próprios cavalos romanos escorregavam nas ruas de Jerusalém, de tanto sangue que havia nas ruas. Morte e destruição. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Então os discípulos em particular fazem 3 perguntas para Jesus. Quando vai acontecer tudo isso? Qual será o sinal? Pastora Solane, seja muito bem-vinda. Esposa do pastor Edmar. Ela tentou se esconder, mas não conseguiu. Qual será o sinal, os sinais que tudo isso vão acontecer? Sinais do fim do tempo. Vamos continuar o texto. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Repita comigo: cuidado, que ninguém me engane. Versículo 5, perdão. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos. Não é? Veja, está tudo no plural. Em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Em algumas traduções, o princípio das dores. Jesus é questionado a respeito do fim. Seus discípulos perguntam, nos dá qual que é o sinal, como que a gente vai entender, como que nós vamos perceber tudo isso. E após o versículo 8, se você continuar a leitura na tua casa, você vai ver que Jesus ele vem e ele traz ali algumas informações, lembrando sempre que o capítulo 24 ele é dividido em 2 partes. É uma profecia específica para Israel e é uma profecia específica para a igreja. Nós precisamos entender e não aplicar a profecia no contexto errado, senão há confusão. Mas aqui ele dá um pano de fundo do que vai acontecer, né? Que haverá fomes, pestes. Então você acha que o Covid está difícil?
eu quero te dizer, irmãos, haverá coisas piores. Eu não quero ser um profeta do caos, mas eu quero dizer que tem gente que está achando, não, as coisas vão melhorar. Pelo contrário, biblicamente tem que piorar. Biblicamente o negócio vai ficar pior. Haverá fomes. Haverá terremotos, guerras. Mas é interessante que ele fala assim, não tenha medo. Primeiro ele fala, que ninguém vos engane. Depois ele fala assim, não tenha medo. Por quê? Porque o engano vem pelo medo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, muitos dos cabeças, ou seja, dos homens que eram autoridade do exército nazista alemão, foram presos. A história diz que Hitler se mata, mas muitos daqueles que eram os principais ao lado de Hitler foram presos. E um desses grandes homens, né, grandes homens no sentido de autoridade, não que ele era grande no sentido de nobreza, perguntaram para ele, como que vocês conseguiram levar milhares e milhares de pessoas a lutar a favor de vocês e a cometer atrocidades? Como que vocês conseguiram? No final da Segunda Guerra Mundial, ali já nos anos de 44, entrando no ano de 45, Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45, já não tinha mais homem velho alemão, porque já estava tudo morto, boa parte. Começaram a convocar os jovens, adolescentes para ir para a guerra. E perguntou a esse homem, como que vocês conseguiram fazer com que uma nação inteira empunhasse armas e lutasse a causa de vocês, mesmo que qualquer pessoa com um pouco de percepção, não precisa ter muita percepção, um pouco de percepção, via que isso era uma barbaridade, um absurdo. A resposta desse homem foi, o medo. O medo. Quando as pessoas estão tomadas por medo, elas se tornam irracionais, elas não pensam. O espírito de engano, ele opera por meio do medo, porque o medo gera pessoas irracionais. Quando você olha o que aconteceu nesse ano de 2020, você percebe que foi o medo que foi implantado no coração das pessoas, e as pessoas começaram a ter comportamentos irracionais. Você fala assim, não tem lógica, qualquer pessoa com bom senso percebe que isso está errado, mas é o medo, o medo. Então, né, é o ponto da pessoa andar de carro com uma máscara dentro e no ar-condicionado, porque ela está com medo de pegar um vírus, quer dizer, não tem lógica. Não há comprovação científica que isso pode resolver sua vida. O tranque em casa, fique em casa, está lógico que isso não resolveu. Mas é o medo. O medo fez com que pessoas começassem a denunciar outros. A patrulha não vinha do Estado, a patrulha vinha do vizinho. O medo torna as pessoas insensatas, irracionais. O engano vem pelo medo. Então esse espírito de engano, porque Jesus falou lá no versículo 4. E a resposta de Jesus é, cuidado que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus fala é, tome cuidado porque haverá engano. Ele continua dizendo, olha que interessante, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A grande estratégia de Satanás é trazer o engano, enganando pessoas, produzindo nela medo, e ele consegue controlar. Infelizmente, muitas pessoas acabam sofrendo por quê? Primeiro, porque estão sendo enganadas. E segundo, porque não entenderam a bondade de Deus. Porque o próprio Jesus fala assim, vai acontecer tudo isso, mas não tenha medo. Porque a igreja é guardada. A igreja é guardada. Tem gente que entra em pânico. Eu não quero saber dessas coisas, mas quero te dizer, a igreja é guardada. Vou te mostrar hoje. A igreja dos vencedores.
Mas olha, Mateus 24, olha que interessante esse versículo. Jesus no mesmo contexto. Olha o que ele fala: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Toma cuidado com qualquer um que você ouve na internet. Nem todo aquele que diz que está em nome de Deus é de Deus. Seja mais criterioso. Tem muita gente falando besteira, e nem todo aquele que está pregando a Bíblia está pregando a palavra de Deus. Vou melhorar essa resposta. Vou melhorar essa frase. Nem todo aquele que está pregando a Bíblia está pregando o Evangelho. Porque uma coisa é a Bíblia, outra coisa é o Evangelho. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Nós cremos em milagres, nós cremos no sobrenatural, nós cremos em tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não quer dizer que é de Deus. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala assim: que muitos naquele dia dirão: mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E Jesus vai falar assim: aparta de mim que eu não vos conheço. Então não é porque, eu te falar uma coisa, milagre até no centro de macumba tem. O fato de ter manifestações de milagres não quer dizer que é uma aprovação do selo de Deus, porque se você olhar, o diabo ele gosta de copiar Deus. Uma das marcas do falso profeta, que vai ser o que vai andar ao lado do anticristo, é que através do falso profeta sinais e maravilhas vão acontecer. Quando você olha lá Moisés, e Moisés chega diante de Faraó, e ele apresenta lá o rio Nilo ficou como sangue. Vem lá os sacerdotes do Egito também, acabam copiando alguns dos mesmos sinais que Moisés se manifestou. Então nós precisamos ser mais cuidadosos, criteriosos. Valorize aquilo que você tem na sua casa. Valorize a comida da sua casa. Porque essa você tem consciência e sabe que ela é bem feita, que ela é cuidadosa. Agora está cheio de gente que está pregando atrás de um celular, expondo na internet, mas com a vida tudo torta, tudo arrebentada. A fonte é ruim. Tome cuidado, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Quem é eleito, diga amém. Amém. Interessante falar isso no dia de votação, né? Aos eleitos. Você é o verdadeiro eleito. Aleluia! Os que vão ser eleitos hoje, eles têm prazo de validade, 4 anos. Você está eleito pela eternidade. Deus é bom demais. Nós temos que tomar cuidado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo dá uma orientação a Timóteo. Não é esse texto, não. É primeiro, confundi. 1 Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos o quê? Tempos. Alguns abandonarão, em algumas traduções está apostatarão da fé. Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Um dos grandes sinais, eu vou falar isso um pouquinho mais na frente, é o aumento da apostasia. O espírito do engano, ele gera muita apostasia. Por isso que está cheio de desviado. Por isso que está cheio de gente fora da igreja. Porque foram tomados por um espírito de engano. Entraram pelo caminho da apostasia, que é abandonar a fé. E vão ser, nos últimos tempos, alguns abandonaram a fé e seguirão a espíritos enganadores. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Há demônios que enganam. Sabe, eu não marquei esse texto, mas se eu não estiver enganado, está em 1 Coríntios. Não precisa abrir. 1 Coríntios 12, se eu não estiver enganado, depois eu vejo. O pastor Edmar pode me ajudar.
fala sobre os dons espirituais. E um dos dons é discernimento de espírito. Eu sempre digo isso, já falei várias vezes, é um dos dons que eu mais oro para ter. Discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é uma capacidade que Deus nos dá para discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é de Deus e o que é de demônios. Porque há coisas que parecem de Deus, mas são demoníacas. A Bíblia diz que Satanás pode até se transfigurar num espírito, num anjo de luz. Então nós precisamos discernir. A palavra de Deus diz que nós devemos fugiu o nome agora. Provar os espíritos. Nós precisamos ter discernimento espiritual, igreja. Qual? 1 Coríntios 12:10. Obrigado aos universitários. Ele está falando de dons. Ele fala assim: há outro poder para operar milagres. Isso aqui são dons. Há outro poder de profecia, né? Há outro discernimento de espíritos. Existe o espírito do engano, como o espírito de luxúria, como o espírito de pombagira, que é da área sexual, o espírito de morte, depressão. Existe um espírito de engano, e esse é a grande, para mim, manifestação dos sinais do anticristo. É o espírito de engano. E muitos vão seguir a espíritos de engano, vão abandonar a fé para seguir espíritos enganadores, que são doutrinas de demônio, porque foram enganados. 2 Timóteo agora, o capítulo 4, olha o versículo 3, para mim, se tem um texto que é atual para mim na Bíblia, no Novo Testamento, é esse. Porque há pessoas que não suportam mais ouvir palavra de Deus, elas querem ouvir outra coisa. Eu sou pé atrás com esse espírito novidadesco que às vezes invade a igreja. Gente que fica buscando novidade. Nós temos que ser cuidadosos. Olha o que o texto diz: pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. O que é a sã doutrina? É uma doutrina sadia. Tem muita gente pregando doutrina doente. Ela adoece, pregar a lei adoece. Como que fica alguém que vive na lei? Fica doente, oprimido, vive na acusação. Doutrinas malignas que só trazem problema para a igreja, só problema para os crentes. Haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, uma doutrina santa, pura, imaculada, sem mistura de achismo. Hoje há uma doutrina evangélica com coach, é evangélico nova era, é evangélico, não, só o evangelho em si não dá, vamos pôr alguma coisa aqui, evangelho com cura interior, evangelho com PNL, programação neurolinguística, é evangelho com hipnose. Não, a sã doutrina, ela é uma palavra pura, santa. Paulo chega a escrever aos Gálatas, fala assim: mesmo que um anjo ou eu anunciar um outro evangelho que não seja esse, o único evangelho, seja considerado anátema, maldito, porque o evangelho é puro, ele é santo, e o evangelho não tem mais nada a ser acrescentado. A salvação vem pela graça, ponto. Não precisa ser acrescentado mais nada. Jesus na cruz deu ponto final na história. Ele resumiu tudo ali, resolveu tudo ali. Ponto, não precisa acrescentar mais nada. Mas infelizmente, pois muitos virão e não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cetindo com cera nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão doutores para si mesmo. É aquela conduta que muitos às vezes têm de querer ir atrás de pregador que fala aquilo que quer ouvir. Por isso que é o perigo da internet, é o perigo de você não ter um pastor. É que nem comer fora. Quem é mãe aqui? Quem é mãe?
Quem aqui prepara comida para a família, né? Mãe, pai também prepara também, né? Quem é homem aqui e cozinha aqui? Quando você prepara comida para os seus filhos, o que você prepara? O que eles querem comer ou o que eles precisam comer? Hein? É assim que um bom pai e uma boa mãe fazem. Vai comer. Tem chuchu com carne moída. Amo de paixão. Chuchu, carne moída, arroz, feijão, uma salada. Eita, comida boa. Amo de paixão. Quiabo, eita Deus. Com frango. Eita Jesus, você fala em línguas. Mas o pai, ele prepara, ele cuida. Agora, quando você come fora, então aqui você vai comer naqueles lugares que tem comidas, como que é? Self-service. Você só pega besteiras, percebe? Ninguém pega salada, chuchu, beterraba. Nem arroz, porque arroz eu como em casa, eu vou comer outra coisa que eu não como. Não é assim? Não é? Você vai lá nos bandejão lá, come arroz, arroz eu como em casa, eu tenho todo dia, comer coisa que eu não como. Aí você coloca um monte de coisa. Agora imagine você comer todos os dias almoço e janta só aquilo que você quer. Provavelmente você vai ficar obeso e com problemas de saúde, sendo obeso ou não. Esse é o problema de muito crente hoje. Ele vai atrás da internet e fala assim, eu preciso ouvir tal assunto. Aí ele clica lá, motivacional. Ele vai encontrar milhares de pregadores, só vai falar isso. Mas ninguém vai o confrontar. Ninguém vai falar para ele que a forma como ele está tratando a esposa, os filhos, o marido está errado. Porque só pastor faz isso. Só pastor cuida da ovelha nesse sentido. Eu não fico em casa pensando assim, vou trazer uma palavra para agradar o povo, para o povo gostar de mim. Vou pregar, o gigante vai cair. A muralha vai descer. Eu vou pregar, você vai ser feliz e não importa. Entendeu? Vou pôr técnicas de coaching aqui. Entendeu? Não. O bom pastor, a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a verdes pastos. O bom pastor sabe dar a boa comida. Ele sabe dar a boa doutrina. O bom pastor, ele puxa a orelha. Ele confronta o seu pecado. Vai ter dia que você não vai gostar do teu pastor, você vai ficar com raiva dele. E isso é bom. Ai, que eu estou com uma raiva do meu pastor. Hoje ele falou, parece que ele está pregando para mim. Verdade. Um tempo atrás um jovem mandou uma mensagem, pastor, eu fiquei muito incomodado hoje no culto. É porque você pregava, era para mim, você olhava para mim, eu acho que foi para mim. Falei, que bom que você percebeu que era para você. Você acha que eu vou me desculpar? Falei, não, não era. Claro que era. Mas não de forma intencional. Eu não fico lá pensando, o Diogo está com a camisa cinza. Ou então, quem usa a camisa cinza é do capeta. Não, até porque não é. Mas eu estou falando que nós buscamos em Deus uma palavra. Mas, o pastor parece que pregou para mim. É lógico, quem está aqui é você, eu vou pregar para outro. Eu estou pregando para você. Não estou pregando para anjo. Eu não estou pregando para a internet. Grava na internet e coloca na internet. Quem ouve, recebe. Que bom que a carapuça serviu. É ótimo. Mas estou pregando para você. Fala para a pessoa ao seu lado, é para você. É para você que a gente prega. E tem dia que você fica com raiva do pastor, porque o pastor te confronta. Pelo Espírito de Deus, através da palavra. Quantas vezes eu ouço o sujeito termina o culto e fala assim, pastor, vem cá. Você ouviu a nossa conversa? Não pode ser. Eu estava em tal lugar conversando tal assunto, eu cheguei aqui e você falou a mesma coisa. Falei, eu não, mas anjos ouviram. O Senhor ouviu. E isso mostra o zelo de Deus por você. Entendeu? Mas tem gente que quer juntar mestre para si mesmo. Então ele só quer ir atrás de quem? Faz cafuné. Agrada. Você tem que tomar cuidado. O bom pastor... Porque o cajado do pastor ele tem duas partes, né? Ele tem aquela parte que é assim e tem a parte reta.
Aquela que é assim é para puxar. E a parte reta é para bater. De vez em quando ele precisa dar umas cajadadas. E louvado seja Deus que você receba a cajadada. A Bíblia diz que Deus ama aquele que corrige. Hebreus capítulo 10 diz que toda correção no presente não parece ser alegre, mas ela produz um fruto. Uma vez também uma pessoa usou uma expressão que eu gostei bastante. Não sei se cabe a outro, mas ela falou assim: pastor, sabe o que é gostoso? Eu falei: o quê? Você bate na gente, mas a gente sai feliz da vida. Eu falei: então tá bom. A boa ovelha, ela faz isso. Ela apanha. Ela é corrigida, ela é confrontada às vezes. Mas ela fala assim: meu Deus, como eu sou amado. Porque só quem me ama fica preocupado comigo dessa forma. Tem que me amar muito para vir puxar minha orelha. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eita, que a minha palavra não vai dar para o tempo todo hoje, mas vou pregar o que dá. 2 Tessalonicenses, aqui Paulo já está escancarando a respeito do anticristo, tá? Aqui ele não está usando meias palavras, não. Aqui ele já está colocando mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, ó: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com eles. Lembra? Arrebatamento? Amém? Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Lembra que eu disse semana passada que a carta aos Tessalonicenses foi escrita justamente porque os Tessalonicenses já estavam tão alarmados com essa questão da volta de Jesus que eles já estavam abandonando seu dia a dia, sua rotina, para falar: já que eu não preciso estudar, não preciso mais trabalhar, porque Jesus vai voltar amanhã, não preciso me estressar muito não. Nem faz compra para o mês, é para a semana. E ele está dizendo: não fiquem alarmados enquanto é isso, não se deixem enganar. Vai acontecer. Aí ele fala assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia. Então está falando aqui alguns sinais aqui. Antes daquele dia virá o quê? Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Será revelado o homem do pecado. Aqui está falando do anticristo. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Por isso que é chamado anticristo. Ele é anticristo. Tudo que é de Deus, tudo que fala de Deus, que adora a Deus, ele se manifesta contra. Lembra que eu falo muito? O anticristo, não se manifestou. Mas o espírito de anticristo já está operando e você vê isso claramente. É só você falar que é de Deus ou querer ter alguma coisa de Deus que alguém fala mal. A mídia zomba, a sociedade faz isso, porque estão todos sob a influência do anticristo. Você já viu? No carnaval, um bar, ele pode fazer o barulho que for, mas se é uma igreja, está errado. Entendeu? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Porque a profecia diz que ele vai entrar em Israel, em Jerusalém, e ele vai sentar dentro do templo e vai se colocar como objeto de adoração. E aí haverá o racha, aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu não consigo. Mas essa será a atitude do anticristo. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhe falar dessas coisas? Então perceba que Paulo, esse assunto era um assunto decorrente. A maioria das cartas de Paulo
Quase 100% das cartas de Paulo falam da volta de Jesus. E agora vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo já está operando, com seus tentáculos, atuando. Ele não está como pessoa, mas o seu espírito já opera. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Restando apenas, esse texto para mim, ele é poderoso. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos entender esse textinho? O espírito do anticristo já está operando, mas para que ele se manifeste, precisa ser afastado aquele que detém aquele que se manifesta. Quem é que detém aquele que se manifesta? A igreja dos vencedores. A Bíblia diz que para a gente ser sal. E se o sal for insípido, ele é lançado e pisado. Então, você pode ser um crente sal que salga ou um sal que não salga. O sal que salga, qual que é a função do sal? Preservar. Então usa-se o sal na carne para fazer a carne seca. E a carne não apodrece. Por quê? Porque o sal não permite que bactérias se proliferem. Que aquilo estraga. O sal que salga, que é a igreja dos vencedores, é que segura isso. Enquanto a igreja dos vencedores estiver aqui operando, ele não pode operar de forma clara. Mas uma hora, aquilo que o detém será tirado. É o arrebatamento. E aí sim ele vai se manifestar, porque não tem mais o sal que salga. O sal que faz a diferença, isso cabe para mim e para você. Eu e você temos que ser sal. Não é sal dentro desse prédio, não. É sal onde eu trabalho, é sal onde eu estudo, é sal em todos os lugares. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que salgar, eu tenho que preservar aquele ambiente de não apodrecer. Eu tenho que ser luz ali dentro no meio das trevas. Eu tenho que manifestar o meu caráter de Cristo ali aonde eu estou. Então o meu linguajar, o meu comportamento, a minha atitude é totalmente diferente da deles. É luz contra as trevas. Agora o sal que não salga, crente que não se manifesta, que não se envolve, que não é um vencedor no sentido de crer no evangelho da graça, de fazer discípulos, que não tem carga e paixão por vidas, esse sal só serve para ser pisado. Por isso um sobe e o outro fica. O sal que salga sobe, e o sal que não salga fica. Alerta, igreja. Alerta, igreja. Que tipo de sal que você é? Sal que não faz a diferença, que só vem no culto de domingo? Que não muda a história e destino de ninguém? Que não traz influência positiva para ninguém? Que não dá testemunho para ninguém? Sal que não salga. Volta capítulo 24 para mim, de Mateus. Ah não, tem mais 2 versículos aí, volta aí. Versículo 8. Então será revelado o perverso. A igreja subiu, será revelado o perverso. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora é a segunda vinda. É a volta de Jesus de fato. Primeiro a igreja é arrebatada e encontra com Jesus nos ares. Passa a grande tribulação. No final da grande tribulação é a volta de Jesus com a igreja dos vencedores. E aí sim, ele pega e destrói o anticristo, prende Satanás por 1000 anos e aí começa um período chamado de período milenar de Cristo. Mas não vou entrar em detalhes. Sei que vocês ficam tudo aguçadinho para aprender isso. Poderemos falar outros dias. Eu ponho o mel na boca e falo, segura aí. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O anticristo vai se manifestar para enganar. E eu vou te falar uma coisa, eu sempre me perguntei, lendo a Bíblia, como que ele vai conseguir seduzir tanta gente? São 7 bilhões de pessoas, né? Como que ele vai conseguir seduzir? Como que ele vai conseguir o controle? Mas depois dessa pandemia eu vi que vai ser fácil, porque o povo é tolo.
Porque as pessoas são facilmente enganadas e ludibriadas pela mídia. Nós vimos o espírito do erro operando, o espírito do engano operando. E isso tudo para mim foi uma preparação, foi um ensaio para uma coisa muito pior. Foi um ensaio, vamos fazer um ensaio aqui. Bom, entendemos. Agora provavelmente vai estudar, vai falar onde errou, onde melhorou. Daqui a pouco vem outro. Infelizmente, vi muito crente se acovardando diante disso. A adoração de muito crente foi definida pelo Estado. O Estado definindo a sua adoração. Eu só vou para a igreja, eu só vou adorar, eu só vou fazer se o Estado me liberar. Então, se o Estado um dia dizer, você não pode mais ser crente, você não vai ser crente enquanto o Estado decretar isso. A vida de muitos foi definida por um decreto do governo e não pela palavra de Deus. Vi muito crente se acovardando. Vi muito crente criticando, e eu fui um dos criticados. Você é maluco, você é doido, você está expondo a sua vida, você está expondo a sua família. Eu estou que nem Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Morrer é lucro. Não, tem que ser prudente. Temos que ser prudente. Imagina os discípulos sendo prudentes. Não vamos orar pelos leprosos, põe luva, álcool em gel. Imagine, Pedro, cadê o álcool? Não trouxe, ferrou, não dá para orar hoje por enfermo. Mas, irmãos, não podemos. Espírito do erro, espírito do engano. Eu estou aqui como profeta para denunciar, para que a partir de hoje você tenha discernimento espiritual e que você não entre pelo caminho do engano. Quem crê, diga amém. Não seja um crente covarde, um crente que não salga. Ele fará uso de todas as formas de engano, todas. Mídia, internet, tudo para enganar. Todas as formas, pessoas, artistas. Você percebeu como os artistas foram para a mídia com a mesma fala? Fica em casa, porque os artistas têm poder de influência. Isso foi uma forma de engano. Artista tem poder de influência. Os grandes, os que têm mais seguidores foram tudo, fica em casa, falando a mesma linguagem. Ele usará de todas as formas do engano, injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E para encerrar, eu queria falar rapidamente. Volta lá a Mateus 24. Quando fala de sinais. Versículo 10, Mateus 24, 10. Diz assim, Mateus 24, 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha aqui para mim. Vou falar de alguns sinais que estão evidentes. Escândalo. Muitos vão se escandalizar, versículo 10. O que é se escandalizar? No original, qual é o sentido da palavra escandalizar? Porque ela se perdeu um pouco no português. Aí eu me escandalizei. A gente usa essa expressão, né? Rapaz bateu na mulher, eu me escandalizei. Mas a expressão escandalizar é colocar um obstáculo para não prosseguir. Isso é escândalo. Percebe como tem gente que vive dando desculpas para não servir? Vive dando desculpas para não prosseguir? Ela se escandalizou com alguma coisa. Com a igreja, com o ministério, com a fé, com o líder. Aí ela começa agora a pôr obstáculos. Ela se escandalizou, ela começa a pôr impedimento. Então ela começa a dar desculpas para não servir, para não liderar,
para não ser sal que salga, desculpas para não vir à igreja, desculpa para não participar do culto, desculpa para não participar da célula, desculpas, desculpas e desculpas. A mesma que dá desculpas para não vir no culto, mas vai, não. É assim, a mesma coisa, na pandemia foi isso. Não, eu não posso ir no culto, eu não posso ir na célula, mas eu posso ir no mercado lotado. Eu não posso ir no culto, eu não posso ir na célula, mas eu posso ir andar no centro da cidade. Esses dias uma pessoa falou, não, pastor, eu não posso ir no culto, eu estou com problema. Mas é a mesma pessoa que postou que poderia ir na praia. Espera aí, escandalizou. Muitos vão se escandalizar, serão enganados. O escândalo também é aquele, produz um sentimento de desconfiança, que é a apostasia, perder a fé. Ela perde aquela alegria de servir, ela perde a paixão de ouvir. Ela já não acata tudo, ela fica lá e desconfia de tudo, porque ela se escandalizou. O texto diz, versículo 10, por favor, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão. Traição é quebra de aliança. O que nós mais vemos hoje é pessoas que não têm aliança com nada, que não têm raiz com nada. E isso está na sociedade. Antigamente era muito comum uma pessoa ficar 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Hoje, por causa de vale alimentação, ela já troca de serviço. Antigamente era muito comum você ver jogadores de futebol serem jogadores do time. Então você não consegue, né? Eu sou da geração do Rogério Ceni. Né? Eu ainda menino, eu ainda me lembro do Birubiru. Jogador do Corinthians, Casagrande. Você não consegue enxergar esses homens jogando em outro time. Não dá. Não encaixa. O Marcos, goleiro do Palmeiras, não consegue. Ele não veste nem preto. Ele fala, não quero nem pensar nada perto do Corinthians. Essa brincadeira, mas tem o quê? Eu jogo ali, eu fico ali. Porque tem uma aliança, tem compromisso, tem raiz. Tem raiz. Na empresa, meu pai trabalhou 16 anos na mesma empresa. Então antigamente as pessoas passavam anos trabalhando, até no mesmo casamento. Hoje as pessoas traem uns aos outros, quebram aliança, ficam casados poucos anos, trabalham, a carteira de trabalho dele parece uma revista em quadrinho, cheio de carimbo. E aí ele vem para a igreja, a mesma coisa que a igreja. Troca aqui, troca ali, aqui não está bom, aqui não gostei, aqui me trataram mal, aqui isso, aqui ali, aí o pastor é bravo, quando vai ver, fala, chega, nem igreja eu quero mais, vou criar uma igreja minha. Igreja, assembleia em casa, do casarão da minha casa. Quebra de aliança. Ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, olha o que diz ali, Paulo orientando a respeito disso. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas. Olha, irmão, se tem a Bíblia é muito atualizada. Você lê a Bíblia, você não acredita que foi escrita há 2.000 anos, há 4.000 anos. O texto tem 2.000 anos. Ele está dizendo que homens serão egoístas. Pastor, mas sempre teve gente egoísta. Sempre, mas hoje está demais. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Gente que não perdoa, que não consegue consertar, que não consegue, eu não gosto, eu não quero saber, eu não quero nunca mais olhar na cara daquela pessoa, isso, aquilo, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E qual que é a orientação de Paulo quando você encontra alguém desse jeito? Peraí, não passa não. Quem já encontrou pelo menos um ou dois aqui, que tem pelo menos uma ou duas características dessa aqui? Levanta a mão. Só eu? Quem conhece alguém assim? A orientação de Paulo. Próximo. Tendo aparência de piedade. Você fala, mansa. Irmão. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Minha mãe dizia. Mas negando o seu poder. E qual que é a orientação de Paulo? Come junto. Chama para tomar cafezinho na sua casa. Fica curtindo tudo que ele posta lá na internet? Não, afastam-se desses. Quebra de aliança. Traição. Volta lá Mateus 24. No versículo 11. Estou encerrando. E numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade. Irmãos, maldade sempre existiu, mas como hoje? Sabe por quê? Porque a Bíblia sempre foi uma lei moral para a sociedade, quer seja uma sociedade totalmente cristã ou não. Mas a Bíblia ela dá padrão moral, porque ainda é uma questão do homem. Mesmo que o homem seja caído, ele ainda tem um padrão moral dentro dele. Pastor, não tem? Tem. Olha dentro da cadeia. Dentro da cadeia existem leis morais. Você não é. Você entra na cadeia, você apronta. Não, mas tem as piores pessoas dentro da cadeia, mas lá dentro tem uma lei moral. Lá você tem que saber, tem todo um comportamento lá moral, do certo e do errado. E quem pisar fora da faixa, e às vezes lá tem mais lei moral lá dentro do que fora. Já conversei com pessoas que foram presas e falaram isso para mim. Pastor, um rapaz uma vez na nossa igreja, que ele era um ex, né? Bandido, e ele se converteu, graças a Deus. E ele falou, pastor, esse tipo de pilantra que eu vejo aqui na igreja que apronta com o senhor, lá dentro da cadeia a gente já tinha feito. Falei, mas eu não posso. Falei para ele. Falei, dá vontade, mas não posso. Eu falei para ele. Brinquei, né? Lógico. De forma alguma eu quero mal de alguém. Mas, devido ao aumento da maldade, nós estamos vendo aí. As pessoas matam por besteira. As pessoas são ruins. E isso está aumentando cada dia mais, porque isso está sendo alimentado no homem. O amor de muitos esfriará. Olha a consequência disso. O amor de muitos esfriará. Mas não é o amor no sentido do amor do marido com a mulher, do amor pelas aves, pelos cachorrinhos de rua. É o amor pela palavra, é o amor pelo próximo. É o amor de você ver gente que está indo para o inferno e você quer fazer alguma coisa para salvá-las. Quando o amor se esfria, eu já não consigo mais servir na obra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa com muito carinho, irmãos. Eu estou pressionando você hoje, propositalmente. Quando você fala assim, eu não posso liderar, eu não posso consolidar, eu não posso discipular alguém, é porque você já não ama o suficiente. É fato. Porque quando você ama, irmão, você dá a sua vida, você se dispõe, você abre mão do que é necessário, você abre mão do seu tempo. Porque o que vai permanecer, irmão, a Bíblia diz que tudo vai passar. Vai passar, mas a Bíblia diz que somente uma coisa vai permanecer, o amor. Mas não é um amor romântico, apaixonado, hollywoodiano. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. O amor é uma atitude para com o próximo. É uma atitude de estar preocupado com o próximo, com as vidas. O amor de muitos esfriará. A pessoa se torna apática. Mas aqui, no versículo anterior,
Só para encerrar. O louvor pode subir. Fique de pé em nome de Jesus. Mas eu quero encerrar. Eu estou me controlando no horário hoje, porque eu sei que tem muita gente que precisa voltar. Não quero. Mas olha aqui para mim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Carta à igreja de Laodiceia, uma orientação de Cristo para a igreja. A igreja de Laodiceia, profeticamente, ela representa, junto com a igreja de Filadélfia, que é a penúltima igreja citada nesse texto, elas representam duas igrejas no mesmo período. A igreja de Filadélfia, ela é a única igreja em que Jesus não tem críticas, mas somente elogios. Porque ela representa a igreja dos vencedores. Ela representa a igreja que cumpre o propósito de Deus. Já a igreja de Laodiceia, ela só tem repreensões. Porque ela representa a igreja que anda em paralelo com a igreja dos vencedores. É mais ou menos assim para quem entendeu a palavra. A igreja de Filadélfia é o sal que salga. E a igreja de Laodiceia é o sal que não salga. E olha o que Jesus fala para essa igreja, versículo 1. Ao anjo... Não, perdão, versículo... 14. Perdão. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ao soberano da criação de Deus, Cristo. Conheço as suas obras. Então Jesus está vendo o que eu estou fazendo. O quanto eu estou me empenhando em não. Conheço as tuas obras. O quanto eu estou me dedicando ou não. Ele está vendo as minhas desculpas esfarrapadas. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Quem não é frio e nem quente, o que é? Morno. Você não está lá e nem cá. Não tem fervor, não tem paixão. Falava com a minha esposa ontem à noite sobre isso, conversando com ela. Assim, infelizmente, alguns se tornaram apáticos, frios e nem perceberam. As coisas de Deus já não empolgam. Né? E ele está dizendo justamente isso. Sei que não é frio e nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Aí o versículo seguinte fala assim: assim porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, rejeição. Por isso que um sobe e o outro fica. Não está falando que vai para o inferno. Não é isso. Versículo seguinte: você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estava nu. É uma igreja arrogante, petulante, que acha que não precisa de Deus. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. É uma igreja que colocou Jesus para fora. Uma igreja que falou: a gente está tão bem, tão bem, tão bem, que eu não preciso mais nem de Jesus. Jesus é secundário. Jesus não é mais necessário. Falava com a minha esposa ontem, falei: infelizmente alguns estão tão apáticos e não percebem que ele não entendeu como ele está sendo enganado. Rejeita aquilo que Deus está chamando ele. Não percebe, porque essa é a grande estratégia do diabo. O diabo não quer matar você no sentido literal. Ele só quer paralisar você, porque você, um crente que não faz nada, um crente que não salga, não faz efeito nenhum, não manifesta o reino, não discipula, não ganha vidas, porque tudo vai passar. Mas aquilo que eu faço para o Senhor conta. Aquilo que eu faço para o Senhor é uma obra que eu estou edificando nele.
E um dia essa obra vai ser provada. A Bíblia diz que vai ser passado pelo fogo essa obra. E a obra que foi edificada de madeira, feno e palha vai se queimar. Não vai ficar nada. Mas você vai ser salvo. Mas aqueles que edificaram uma obra de ouro, prata e pedras preciosas, essa obra permanece. E esse recebe algo de Deus, que é um galardão. Não é a salvação. Você não é salvo pelo aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que você crê. Mas quem crê, faz a obra. Quem não crê, não faz a obra. Só para você entender melhor, para você não sair daqui com dúvida. Efésios, capítulo 2. Só para você não sair confuso aqui em relação à salvação. 8. Pois vocês são salvos pela graça. Diga, eu sou salvo pela graça. Por meio do quê? E isto não vem de vós, é dom de Deus, amém? A salvação é pela graça, por meio da fé. Ponto, acabou. Mas veja bem o texto. Você foi salvo por meio da graça, ou seja, você não fez nada para ser salvo, você não mereceu para ser salvo. Isso é algo que Deus te deu porque Ele te ama, ponto. E você creu nessa obra. Agora o resultado, a consequência de quem é salvo está no versículo seguinte. Não por obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10 continua. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras. A consequência de quem é salvo pela graça é fazer a obra de Deus. Eu não faço a obra para ser salvo, mas a consequência de quem é salvo é fazer a obra. Como estão entendendo? Deus está te chamando para fazer a obra, para ser um obreiro dessa seara, para edificar a igreja, a casa de Deus. Há pessoas que estão indo para o inferno, mas o destino e a história dessas pessoas pode mudar se você um dia pôr a mão no arado e falar: eu também quero fazer parte dessa obra. Esse é, infelizmente, porque muitos não estão fazendo a obra, porque estão debaixo de um espírito do engano. Feche os seus olhos.